Ok, galerinha? Estamos de volta. Vamos começar a falar agora de um assunto extremamente importante para o seu concurso, que é o uso da crase. Mas a notícia boa é a seguinte. Ao mesmo tempo que esse assunto é extremamente importante, ele também é extremamente fácil, super tranquilo. Eu costumo dizer para os alunos que crase é aquele assunto que você não pode errar. É aquele assunto assim que você tem que garantir acertar aquela questão. Até porque, muito provavelmente, os demais concorrentes que têm chance de aprovação acertarão as questões de crase, ok? Errar uma questão de crase é muito complicado, porque é um assunto muito acessível, e quando você erra um assunto que é muito acessível, o que acontece? Então, os seus concorrentes vão lá para cima. Não pode errar questão fácil, belezinha? Vamos começar, então? Primeiro, o que é a crase? A crase é isso aqui, ó. É a contração de uma preposição. Isso aqui que é a crase. Contração do quê? Da preposição. Qual a preposição, Rafaela? Preposição A. Vou até mudar a cor aqui, ó. Então, a crase é a contração da preposição A. Com quem? Com um artigo ou com um pronome. Lembrando que esse artigo aqui, galera, tem que ser um artigo feminino. Por quê? Porque se você unir a preposição com um artigo masculino, a preposição a mais o artigo masculino ou os vai dar ao ou aos. Agora, quando você une a preposição a mais o artigo feminino a ou as, aí fica a ou as. E o resultado disso vai ser exatamente o acento grave, que é o sinalizador da crase. Joia? Então, vejam, ela é indicada pelo acento grave. Beleza, galera? Ela é indicada pelo acento grave. Então, o nome do acento da crase é acento grave. Mas a contração em si, ela é chamada de crase. Beleza, simples, essa então é a nossa definição. Qual que seria o pronome, Rafaela? Pode ser um pronome relativo ou até mesmo um pronome demonstrativo. Vale lembrar que dos pronomes demonstrativos que nos interessam agora para o estudo da crase, nós temos o aquele, aquela e aquilo. E estes pronomes podem vir também craseados, a depender da existência da preposição antes deles. Então, se existir uma preposição antes de um daqueles pronomes, estes pronomes, eles virão craseados. Beleza. Como é o estudo da crase, senhores? Nós temos várias regras, obviamente tem que saber todas elas, mas vamos imaginar que, no momento da sua prova, você tem aí um lapso e esqueça de todas as regrinhas. Esqueça todas as regrinhas. Tá. O que você vai fazer? Você vai aplicar, então, o chamado método prático. E o que é esse método prático? Quando você se deparar com uma situação que exija o julgamento em relação à crase. E essa situação, não se encaixar em nenhuma das regrinhas que nós vamos ver a partir de agora, ou até mesmo caso você não se lembre das regrinhas, faz uma coisa, aplica o método prático, porque inúmeras vezes ele te salva, beleza? Várias e várias vezes esse método consegue te salvar. Qual é esse método prático? Galera, se a crase é a contração de uma preposição com um artigo feminino ou com um pronome, significa dizer que, se você substituir essa sentença colocando no lugar do nome feminino um nome masculino, se você tiver o artigo naquele nome feminino, ao trocar por um nome masculino, você vai ter um artigo masculino. Então, o método prático é isso aqui, ó. Você vai trocar a palavra feminina por outra, que seja o quê? Masculina, tá? Então, você troca a palavra feminina por uma palavra que seja masculina. E aí, olha só, se com essa palavra masculina aparecer obrigatoriamente o quê? Se aparecer obrigatoriamente nossa, aqui até pintou. Se aparecer obrigatoriamente ao ou aos, então sabe o que vai acontecer? A crase, ela vai existir. Não, quero o amarelo, senão vou fazer... Pronto. Ó, se quando você colocar a palavra masculina aparecer ao ou aos antes dessa palavra masculina,
significa, galera, que eu tenho crase. Por que significa que eu tenho crase no feminino? Vamos raciocinar? Gente, muito simples. Se, colocando masculino, aparecer isso aqui, ao, é porque você tem o quê? Preposição mais artigo masculino. Então, lógico, se você tem artigo no masculino, o que eu fiz? O que eu fiz? Calma, só voltei. Não, calma. Pronto. Então, se você tem o artigo no masculino, claro que no feminino você também vai ter o artigo. E aí, o que você tem que lembrar? Que a contração da preposição mais artigo é igual a crase. Simples assim. Então, esse é o método prático que pode te tirar muitas vezes do umbral, né? Se você não se lembrar de absolutamente nada, né? Tiver naquele dia, eu me odeio, vim aqui para errar tudo, porque às vezes tem aluno que faz isso mesmo. Então, usa o método prático. Simples assim. Pega a palavra feminina, troca por uma masculina. Olha o raciocínio. Isso aqui, ao, é preposição a mais artigo o. Logo, lá no feminino eu vou ter preposição a mais artigo a. A preposição com a artigo é igual ao a craseado. Pronto. Vamos ver se dá certo? Ela foi à igreja. Vamos imaginar que você não se lembre da regrinha. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a palavra igreja, vai trocar por uma no masculino. Teatro, cinema, templo, uma palavra no masculino. Aí, olha só o que aconteceu. Quando eu troco igreja por teatro, aparece obrigatoriamente o quê, hein, gente? O tal do ao. Então, se aparece o tal do ao, é porque eu tenho o artigo, o, e eu tenho a preposição. Joia? A preposiçãozinha a. Então, significa que no feminino eu também tenho que ter o artigo e a preposição. Só que no feminino, o resultado disso está aqui, ó. É esse a craseado. Pronto. Agora, vamos lá. Refiro-me a meninas. Estou na dúvida, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a palavra meninas e vou substituir por uma no masculino. Obviamente, meninos. E aí, quando eu digo refiro-me a meninas trocando por meninos, olha só, não aparece obrigatoriamente o ao. Logo, galera, aqui eu não tenho um artigo. Esse a é somente preposição. Então, aqui no feminino, ele também deve se manter somente como preposição, então não há crase. Olha como é simples. Professora, mas aqui, quando eu substituo refiro-me a meninas, eu digo refiro-me aos meninos. Sabe por que você não pode dizer isso? Porque se você disser refiro-me aos meninos, aí você tem a preposição a mais o artigo masculino no plural, os. Só que, galera, aqui no feminino, se você tivesse o artigo feminino, pensa comigo, o artigo é uma classe que é satélite de um substantivo. E ao ser satélite desse substantivo, o que esse artigo faz? Acompanha o substantivo em gênero e número. Então, querido, tá maluco? Então, galera, significa que se aqui, nessa sentença feminina, eu verdadeiramente tivesse um artigo, sabe o que vai acontecer? Ou melhor, sabe o que deveria ter acontecido? Esse artigo deveria estar no plural, porque olha só, olha o meu substantivo meninas. O meu substantivo meninas está no plural. Obviamente que se eu tivesse um artigo aqui, esse artigo também deveria estar no plural. Então, se a minha sentença é refiro-me a meninas, é porque eu não tenho artigo. Até porque a preposição, você lembra? É uma classe invariável. Então, não há o menor sentido em falar em plural de uma preposição. Não existe o plural da preposição a. Existe o artigo feminino no plural as. E se aqui existisse um artigo, ele, por ser satélite de um substantivo, obrigatoriamente deveria estar no feminino plural. Como não há feminino plural, esse a é somente preposição. Então, olha como, quando você raciocina em cima aqui da sentença que te foi dada, tudo fica mais fácil. Muito bem, senhores. Esse é o método prático, então, trocar a palavra feminina por uma masculina e observar. Se no lugar do a aparecer obrigatoriamente ao, então no feminino haverá a crase. Só que, obviamente, esse é o método prático, é uma regra geral da crase. Agora nós vamos começar a ver as regras especiais. Em quais situações eu uso ou não a crase, claro, de maneira bem específica. Passamos agora ao estudo das chamadas regras especiais da crase. Vamos lá? Olha só. Primeira regrinha, tá aqui, importantíssima. Todas as vezes que você tiver
a expressão a moda de, você vai colocar a crase. Agora, detalhe, hein? Mesmo que essa expressão a moda de esteja subentendida, ou seja, mesmo que essa expressão não apareça, mesmo que essa expressão não venha de maneira expressa, explícita, mesmo assim, você vai colocar a crase. Então, tá aqui, com a expressão a moda de, mesmo subentendida, sempre você usa a crase. Exemplos. Fez uma jogada a Ronaldinho Gaúcho. Galera, fez uma jogada a Ronaldinho Gaúcho, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa expressão a moda de subentendida. Então, é uma jogada a moda de Ronaldinho Gaúcho, ao estilo de Ronaldinho Gaúcho, da maneira como ele dribla, da maneira como ele chuta. Percebam, eu tenho a crase. E essa regra é interessante, por quê? Porque a gente associa, e a gente associa de maneira não incorreta. A gente associa de uma maneira que procede. A gente associa a crase a sempre anteceder uma palavra que seja feminina. Isso tem, obviamente, um raciocínio certo, porque a crase é a contração da preposição mais o artigo. Então, às vezes, o aluno, ele acaba evitando colocar a crase aqui por achar que essa é uma mera palavra masculina. Beleza, Ronaldinho Gaúcho, concordo, é uma expressão no masculino, sim, é um nome masculino. Só que o que faz a crase aparecer aqui é essa expressão. E nessa expressão, a moda de, você tem a tal da palavra feminina, que forma esta locução adverbial. Então, eu tenho a palavra feminina, ela só está subentendida. Mas não tem problema. Não tem problema, porque é essa expressão adverbial a moda de. Então, mesmo que nós tenhamos um termo no masculino, um nome no masculino, se a expressão a moda de estiver subentendida, então eu coloco a crase sim. Joia? Tá aqui então, fez uma jogada a Ronaldinho Gaúcho. Esse A tem que vir craseado. Beleza? Tem que vir craseado. Vestia-se a Luís XIV, olha lá, a maneira de, a moda de Luís XIV, ó, o Rei Sol. Cantava a Caetano, ó, cantava a moda de Caetano, mesmo estilo, entendeu? Mesma impostação de voz e outras coisinhas mais. Então, beleza, galera. Percebam, eu tenho aqui, também, lógico, eu escolhi a cor branca, não vai grifar nunca, né? Então, eu tenho aqui, galera, mesmo diante destas palavras no masculino, eu tenho subentendido a expressão a moda de, e ela é mais forte. Então, é a primeira regra, despenca. Aliás, crase, em geral, despenca nos concursos, né? E todas as regras, de um modo geral, tá? Então, aqui, anote aí no seu material e memorize, meu filho. Se você tiver a moda de, mesmo que você tenha uma palavra masculina, depois pode colocar a crase. Joia? Beleza, galera. Regra número 1. Finalizamos. Vamos agora à regra número 2, que, na verdade, o que eu fiz? Eu condensei 3 regras em uma regra só, deixando mais fácil para o seu estudo. Porque aqui, nesse segundo slide, você tem todos os casos em que a crase é facultativa. Então, ao invés de eu dizer a crase é facultativa depois da preposição até, aí outra regra, a crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino. Outra regra. Não, o que eu fiz? Eu condensei as 3 regras em que a crase é facultativa. Candidato, pelo amor do que você acredita. Quando eu digo crase facultativo, eu estou querendo dizer que a crase pode aparecer ou não. Dos 2 jeitos estará correto isso. Então, cuidado, a banca gosta muito de trabalhar o caso da crase facultativa. São 3 situações que você vai anotar no seu material. No primeiro exemplo, você pode perceber, fui até a casa sem crase, está correto, e fui até a casa com crase, também está correto. Logo, a crase é facultativa quando? Depois da preposição até. Pode tomar nota no seu material. Primeiro caso de crase facultativa, anote aí, depois da preposição até, tá joia? Então, fui até a casa sem crase, fui até a casa com crase, tudo certo. Segundo caso, observe, respondi à sua irmã sem crase, tá certo, e respondi à sua irmã com crase, também está certo. Logo, qual é a regra, galera? Quando é que a crase é facultativa? Quando a aparecer antes, agora já é antes, ó, diferente daqui,
quando A aparecer antes de quem? De pronome possessivo. Lembra do sua? Pronome possessivo feminino. Claro, né? Tem que ser feminino. Não tem sentido eu ter a crase antes de um pronome no masculino. Beleza? Então, respondi a sua irmã, sem crase é certo. Respondi a sua irmã com crase também é certo. Pode anotar. Segundo caso de crase facultativa, anote aí. Antes de um pronome possessivo feminino. Esta aqui cai demais da conta. A professora, fala outro pronome possessivo feminino? Minha, tua, nossa, vossa. Então, antes de pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. E agora, galera, a terceira e última situação em que a crase é facultativa. Olha lá, entreguei a carta a Joana sem crase é certo e entreguei a carta a Joana com crase é certo. Logo, qual é a regrinha, galera? Antes de nome próprio no feminino. Então, antes de nome próprio no feminino, a crase também é facultativa. Quando você estiver escrevendo uma carta, se você ainda fizer isso, você vai colocar lá no destinatário. A Joana de tal. Esse A pode ser com crase ou sem crase, porque antes de nome próprio no feminino, eu uso a crase ou não. Então, pronto, decoramos os 3 casos em que a crase é facultativa. De todos eles, qual que mais cai? Sem sombra de dúvida, o segundo. A crase antes do pronome possessivo no feminino. Muitas pessoas acreditam que ela seja obrigatória. Não é. Ela é facultativa. Pode gravar isso porque vai cair na sua prova. Beleza? São os 3 casos de crase facultativa. Bora prosseguir? Olha só. Agora, a crase em lugares. Aqui, vamos, claro, fazer uma homenagem à tia Maricleia, porque finalmente ela nos ensina uma coisa que vale para o resto das nossas vidas. Não sei se você teve a tia Maricleia que cantava aquela musiquinha da regrinha da crase em lugares. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Isso aí, ó, eu aprendi, acho que eu tinha 3 anos de idade, né? Com a minha tia Maricleia. Então, olha só, galera. Crase em lugares, tá? Crase em lugares, é assim que você vai raciocinar. E aí tem lá, vou à Bahia. O que você faz? Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Então é aquela história. Se vou a e volto da, crase a. Vou à Bahia, craseado. E quem vai a Roma? Vamos ver? Quem vai a Roma, volta de Roma. Então, se vai a e volta de, crase para quê? Fui a Roma, não tem crase. Fui a São Paulo. Quem vai a São Paulo, volta de São Paulo. Não tem crase. Fui a Brasília. Quem vai a Brasília, volta de Brasília. Não tem crase. Fui a Minas Gerais. Quem vai a Minas Gerais, volta de Minas Gerais. Não tem crase. Fui a Santa Catarina. Quem vai a Santa Catarina, volta de Santa Catarina. Não tem crase. Mesmo Santa Catarina sendo um nome no feminino. Então, aqui não tem nada a ver o nome sendo feminino ou não. Tem a ver essa estrutura. Se você vai a e volta da, você coloca crase. Se vai a e volta de, crase para quê? Então, viva a tia Maricleia, pelo menos uma coisa certa ela nos ensinou. Agora, aqui detalhe, pode colocar uma observação aí no seu material, enquanto eu molho as minhas cordas vocais, eu vou ditar para você o que você vai escrever. Você vai escrever no seu material o seguinte, ó. Se o nome do lugar vier qualificado, barra. O que é barra, professora? Como assim que é barra? Que é tracinho assim, ó, inclinado. Se o nome do lugar vier qualificado, barra, determinado, vírgula, sempre haverá crase. Se o nome do lugar vier qualificado, barra, determinado, sempre haverá crase. Tá, gente? Como é que é isso, Rafaela? Vamos imaginar que Roma. Pela regrinha, quem vai a Roma, volta de Roma. Não tem crase. Mas, se eu qualificar a palavra Roma, se eu determinar a palavra Roma, aí, meu amigo, não importa que eu volte de Roma. Essa regra da qualificação ela é mais forte. E aí eu vou colocar a crase em Roma, mesmo que eu volte de Roma. Se eu qualificar a palavra Roma, se eu qualificar o nome do lugar, se eu determinar o nome do lugar, eu vou sempre colocar crase. Como é que isso funciona, Rafaela? Vamos a um exemplo?
Fui a Roma. Se a frase acaba aqui, não tem crase. Agora, fui a Roma dos imperadores. Agora, essa expressão dos imperadores claramente qualifica o nome do lugar Roma. Então, em se tratando de situações desse tipo, quais sejam a qualificadora ou uma definidora do nome do lugar, então, senhores, eu uso a crase. Fui a Roma dos imperadores, eu coloco a crase. Vou a São Paulo da Garoa. Pela regra geral, quem vai a São Paulo volta de São Paulo. Mas a frase não acabou aí. Eu falei, vou a São Paulo da Garoa. E aí a locução da Garoa qualifica a cidade de São Paulo. Então tem crase, mesmo eu voltando de São Paulo. Essa observação é importante. Essa observação é importante por quê? Porque é uma exceção e é uma exceção que se sobrepõe à regra. Veja, a regra da crase em lugares está aqui. Mas a exceção dessa regra, ela se sobrepõe, ela é mais forte. Então, se o nome estiver qualificado, esquece a regra, é a exceção que sobrepõe essa regra. Joia? Vamos então agora à nossa quarta situação. E aí a gente começa a fazer o estudo da crase proibida. Então, veja bem, galera, a crase é proibida em 10 situações específicas. 10. E você vai ter que memorizar. Joia? Como eu preparei o nosso material? Coloquei o exemplo e, obviamente, eu vou definir quando a crase é proibida para você e você vai anotar a regrinha. No primeiro slide, nós temos os 5 tipos de crase proibida, as 5 situações em que a crase é proibida, com palavras de classes gramaticais diferentes. E, em um segundo momento, no próximo slide, eu coloquei os 5 casos em que a crase é proibida em se tratando de pronomes. Então, vamos lá. O primeiro bloco de proibição da crase. A crase é proibida diante de 5 situações que não tem nada a ver com pronome. Então, vamos lá. A primeira situação, olha só. Refiro-me a Carlos, pinto a óleo. Qual é essa primeira situação? Anote aí no seu material. Antes de palavras masculinas. Essa é a regra. Antes de palavras masculinas, a crase é obrigatória. Antes de palavras masculinas, a crase é proibida. Pode ver, refiro-me a Carlos, isso é um nome masculino, e pinto a óleo. Óleo também é uma palavra masculina. Compra a prazo. Tem crase, galera? Não, porque prazo é uma palavra no masculino. Agora, compra à vista, aí tem crase, porque vista é uma palavra feminina e esta palavra feminina forma uma locução adverbial. Lembre-se, lá da regra número 1, quando você tiver uma locução adverbial formada por palavra feminina, você tem crase. Então, à vista, às vezes, tem crase, porque você tem locuções adverbiais formadas por palavras femininas. Joia? Esse é o primeiro caso, então, de proibição, antes de palavra no masculino. Vamos ao segundo caso. Refiro-me a pessoas que estão aqui. Volto daqui a 3 dias. Tá vendo que está sem crase? Tô, Rafaela. E está sem crase antes do quê? Está sem crase quando você tem uma preposição diante de um nome no feminino sem o artigo. Lembra que eu já expliquei para você? Como é que eu posso julgar? Passou aqui. Como é que eu posso julgar que estes nomes aqui, que essas palavras não têm artigo? Já expliquei para você. Se a palavra está no plural, o artigo que a acompanha, por ser satélite, também deve estar no plural. Então, lógico, se você não tem artigo, é porque você... Não, desculpa. Se você não tem essa variação no plural, é porque você não tem artigo. Então, olha só, o segundo caso em que a crase é proibida. Quando você tem uma palavra no plural, sem artigo. Há pessoas, não pode ter crase. Daqui a 3 dias, não pode ter crase. Palavra no plural, sem artigo. Vamos agora ao terceiro caso em que a crase é proibida. Estava a estudar, estou disposta a passar. A crase é proibida antes de verbo, senhores. Aqui, ó, estudar é um verbo, passar também é um verbo. Quarto caso em que a crase é proibida. Diante de palavras repetidas. Então, entre palavras repetidas, estavam cara a cara, fiquei frente a frente, face a face, rosto a rosto, etc. Joia? Então,
entre palavras repetidas, eu também não uso a crase. E o quinto caso em que a crase é proibida, veja, referia-me a uma valsa. O que é esse uma? Artigo feminino indefinido. Antes de artigo indefinido no feminino, você também não usa a crase. Tudo bem, galera? Então, recapitulando, aqui nós temos o primeiro bloco de proibição da crase, são 10 situações, e nessas 5 primeiras situações, eu misturo, eu coloco aqui todas as situações que têm a ver com as classes gramaticais diferentes. Quais são elas? A primeira situação, antes de palavras masculinas. Segunda situação, antes de palavra no plural sem artigo. Terceira situação, antes de verbos. Quarta situação, entre palavras repetidas. E a quinta situação, antes de artigo, antes de artigo feminino indefinido. Não uso a crase. Joia, gente? Para a gente não extrapolar o tempo do nosso bloquinho, no próximo eu continuo com os 5 outros casos de proibição da crase e que serão 5 outros casos relacionados a pronomes. E aí a gente fecha esse raciocínio da crase proibida e as demais regrinhas da crase. Estou esperando você. Até lá, um forte abraço.